Olá, senhoras e senhores. Eu sei, às vezes é complicado fazer um gráfico em Power BI, principalmente quando você tem que fazer um gráfico interativo. Mas o melhor remédio para descomplicar a situação é conhecimento e organização. Vamos imaginar que você precisa fazer um menu retrátil de filtro de dados. Parece algo super complexo até você descobrir que só precisa utilizar os indicadores. Basicamente, o indicador serve para gravar o estado atual do seu relatório. É como em uma foto. Em uma das fotos eu tenho um menu aberto, em outra o menu está fechado. Com isso eu tenho a ilusão de que eu estou abrindo e fechando o menu, só que na verdade eu estou transitando entre fotos. Vamos ver alguns exemplos sobre como criar e configurar alguns indicadores. Essa ferramenta fica disponível aqui na aba de exibição do Power BI. Após eu clicar nela, um novo menu lateral se abre. E é aqui que, entre muitas aspas, eu posso tirar fotos do meu relatório. Mas e aí, o que basicamente eu estou fazendo quando eu trio isso, quando eu clico em criar um novo indicador? O que é isso que eu estou fazendo? A resposta para essa pergunta está nesses três pontinhos aqui, que estão do lado do indicador que você triou. Vamos olhar primeiro essas opções que estão marcadas aqui. Dados, exibir e página atual. É isso, tecnicamente, que o Power BI salva. Sendo dados os filtros que estão atualmente aplicados no relatório. Vamos pegar o seguinte exemplo. Eu tenho uma tabela de vendedores e eu quero ver apenas as vendas de um vendedor específico. Eu quero que ela me mostre só um vendedor específico, só um carinha específico. Se eu criar um indicador com essa filtragem salva, toda vez que eu clicar no indicador, ele vai me mostrar essa mesma filtragem, sem eu necessariamente ter que clicar para poder filtrar. Eu sei, parece confuso, mas é como se eu não tivesse que ir num filtro de dados e ir lá procurar o nome dele. Eu já tenho um botão ali, eu meio que tenho um botão só para isso. Vocês vão entender ao longo do vídeo, vai ficar mais claro, menos confuso. Explica nada essa merda? Agora vamos para a próxima opção de salvamento. Vamos de exibir. Está relacionado com a visibilidade de elementos. A gente vai usar ela em conjunto com a ferramenta de seleção. Eu não sei porquê, mas toda vez que eu vejo, eu penso que é uma cópia das camadas do Photoshop. Que diabo é isso? Quem, afinal, é você? Eu já falei. Olha só, eu sou do futuro. Não ouse me apontar o dedo. Você apontou primeiro. Seu mal educado. Mal educado que é você. Eu tenho essa tabela aqui, ela está bem invisível, não é mesmo? Certamente que sim. Se eu criar um indicador agora, e logo em seguida ocultar a tabela com a ferramenta de seleção, e depois fazer outro indicador, salvar outro indicador aqui, a gente começa a perceber que o Power BI salvou a tabela em uma situação onde ela está visível e outra onde ela não está, onde ela está oculta. Já começou a pegar a maldade da coisa, né? A última opção de salvamento é página atual. Se eu tenho um indicador na página X e depois eu mudo para a página Y, A matemática tinha tudo pra ser um bagulho simples, tá ligado? quando eu ativo o indicador, ele me joga de volta para a página onde eu tinha gravado ou salvado o meu relatório. Isso é útil quando eu tenho que criar um atalho entre duas páginas ou mais. Lembrando, é você que escolhe o que quer fazer com cada tipo de salvamento no indicador. Às vezes você vai precisar salvar os filtros, visibilidade e a página atual. Às vezes você vai precisar só do filtro. Às vezes vai precisar fazer alguns conjuntos bem específicos, como filtro e página atual, ou filtro e visibilidade, ou visibilidade e página atual, etc. Resumindo, dá para criar muita opção de salvamento. Mas você tem que lembrar de marcar ou desmarcar o que você quer que seja salvo aqui nesse menuzinho. E por falar nele, a gente tem outros botões aqui. Vejamos o atualizar. Pô, às vezes você salvou errado um indicador, criou um indicador na hora errada, sendo que é para criar depois de você determinada coisa. Não tem problema, é só você fazer o que você precisa fazer, depois ir lá no filtro, clicar em atualizar. É como se você estivesse salvando em um videogame. Agora vamos para as opções mais óbvias aqui. A gente tem a opção de renomear o índice, a gente tem a opção de excluir o índice, ou a gente tem a opção de criar vários conjuntos de um índice. A gente tem a opção de criar um duplo e colocar vários índices aqui dentro. Ou seja, são opções importantes para você poder manter os seus filtros organizados, para você não ficar se confundido, ficar perdido. Ah, tá, o indicador tal é o que mesmo? O que eu tinha salvado nele? É para você manter a organização ali. Já te ocorreu que nem todas as pessoas têm necessidade obsessiva-compulsiva de classificar, organizar e catalogar o mundo ao seu redor? Não. Agora, você está vendo essas duas últimas opções aqui?
que são todos visuais e visuais selecionados. Quando você cria um indicador, ele vai salvar todos os elementos presentes na tela. Agora, se você quiser que ele salve apenas um elemento específico, você terá que selecionar o elemento que você quer salvar, separado, e em seguida você vai ter que criar ou atualizar um indicador com a opção Visuais Selecionados ativo. E pronto, você salvou apenas um objeto, e não todos. Tá, mas para eu utilizar um indicador, eu preciso toda vez ir no menu, ir lá na aba certinho e clicar nele? Não, você pode anexar o indicador como uma ação em algum objeto ou elemento do seu relatório. Agora é só você usar a criatividade. Tem como criar muita coisa só usando indicadores. Para ilustrar apenas a ponta do iceberg, vamos criar um filtro retrátil. Primeiro eu já deixo algumas imagens separadas para serem os meus botões. Tanto faz o lugar onde você conseguir essas imagens. Às vezes você pode baixar da web, pelo site Google Fonts ou pelo site de baixar ícones de graça. Tem vários sites na web sobre isso. Ou então você pode criar por alguma ferramenta de design gráfico como Photoshop, Adobe Illustrator, Inkscape e etc. Tá, agora o próximo passo é eu montar o meu menuzinho de filtros. Eu vou usar esse bloco aqui de segmentação de dados. Beleza, após adicionar minha segmentação de dados, eu vou adicionar os dados que eu quero segmentar. No meu caso são os vendedores. Claro que eu vou fazer toda uma customização para deixar a minha segmentação de dados fashion. Nó, é muito cremoso. Agora irei adicionar o meu botão de fechar o menu, que é o X que eu preparei anteriormente. Aí agora é só redimensionar ele aqui, ele está um pouquinho grande, vou diminuir ele aqui para poder ficar de uma maneira natural aqui no meu menuzinho. Beleza, terminei de posicionar ele aqui, vou selecionar o meu menu. Irei usar a ferramenta de seleção e vou agrupá-lo. Eu vou aproveitar também para poder renomear ele, para manter a organização. Após isso, vou criar um filtro com ele selecionado e vou renomeá-lo também. Além de marcar a opção visuais selecionados. Agora irei adicionar o meu botão para poder abrir este menu retrátil. Como a minha imagem não tem fundo de tela, irei fazer a mesma coisa que eu fiz no menu. Eu vou adicionar uma forma para servir como fundo de tela. Após eu terminar de formatar a forma, trocar cor e etc., eu vou posicionar ela aqui atrás da minha imagem. Vou criar um novo grupo e vou renomeá-lo. E pronto, agora eu posso ocultá-lo e atualizar o meu índice. Após ocultar o meu menu, agora eu vou fazer um outro índice para quando o menu está fechado. Aproveitando que eu ocultei o meu menu, eu vou aproveitar para organizar melhor o fundo do meu botão de abrir o menu. Vou terminar de organizar ele aqui. Aí, está perfeito agora. Vou criar outro índice, renomeá-lo. Marcar a opção de apenas visuais selecionados e atualizá-lo. Opa, isso aqui é comum de acontecer. Quando eu clico no índice de menu aberto, ele não está aparecendo. Isso é que o índice salvou errado. Eu só vou vir aqui na ferramenta de seleção e vou reexibi-lo, vou mostrar ele e vou atualizar o meu índice. E lembrando, eu tenho sempre que selecionar o que eu vou atualizar, todos os elementos que eu vou atualizar. Após eu ter todos os meus índices e ver que estão todos funcionando, eu vou clicar na imagem do meu filtro e vou adicionar uma ação nele. A ação vai ser abrir o índice. Eu vou desmarcar essa dica de ferramenta aqui, que é só uma mensagem irritante que fica na tela, tipo falando que é um botão interagível ali. Lógico que eu também tenho que adicionar uma ação de índice no meu botão de fechar. Aqui eu vou adicionar a ação de menu fechado.
E pronto, o teste final está funcionando corretamente. Ah, mas quando eu fecho o meu menu, ele reseta os meus filtros. Não tem problema, tem como resolver isso. Para poder resolver isso é simples, é só a gente vir aqui nos índices e desmarcar a opção de dados de ambos os índices. Assim ele para de resetar. E pronto, temos um menu retrátil. E... Eu tenho um probleminha. Mas lembrando, isso é só o básico do básico. Tem como criar muita coisa só utilizando botões e índices. Eu vou deixar alguns materiais de leitura na descrição do vídeo e fora isso tem muito canal na internet que ensina a fazer muita coisa e eu nem comentei sobre... Tem como você integrar a linguagem de programação aqui para criar designs únicos de gráfico. É muito interessante isso. Bom, mas chegamos ao final do vídeo. Fiquem com Deus e vão pela sombra.